Questor Sistemas Inteligente, mais uma vez, sai na frente e lança o analista contábil digital. Essa nova solução promete, inicialmente, revolucionar a forma como é efetuada a escrituração contábil. Posterior, estará revolucionando o setor financeiro das empresas, entre outras possíveis aplicações. Além de integração total com os produtos Questor, possibilita ainda a integração com qualquer solução disponível no mercado. Nesse caso, a integração ocorre por arquivo. O analista contábil digital efetua a leitura e interpretação dos documentos digitalizados. Após a leitura e interpretação, permite executar ações com os resultados encontrados, como, por exemplo, efetuar lançamentos na contabilidade, gerar a baixa de títulos nos contas a pagar ou receber, de RPs, executar os lançamentos do caixa ou bancos ou no setor financeiro, entre outros. No início, estamos com foco na contabilização de documentos. Logo, essa nova ferramenta da Questor Sistemas Inteligentes disponibilizará inúmeras funcionalidades aos seus usuários. Se tratando de lançamentos contábil, atualmente nos escritórios recebem um movimento por malote através do motoboy ou as empresas mesmos levam até o escritório. Esses documentos estão separados para a realização dos lançamentos. Realizados os lançamentos na contabilidade, os documentos são reorganizados para realizar o arquivamento. Ou ainda, os documentos são recebidos de forma eletrônica. Eu recebo meus documentos por e-mail, eu devo baixar os documentos, salvar, imprimir eles, organizar para a realização dos lançamentos e ainda de posterior reorganização para o arquivamento dos mesmos. Veja como esse trabalho é oneroso. Com base em pesquisas realizadas, descobrimos que 15 a 20% dos documentos contábeis ainda são digitados manualmente pelo escritório da contabilidade, passando então por todo esse processo. A partir de agora, o analista contábil digital assume essa função. A funcionalidade dessa ferramenta passa pelo processo de digitalização dos documentos, que pode ser realizado tanto pelo cliente do escritório ou pelo próprio escritório. A contabilização do analista contábil digital ocorre com apenas um clique. Você disponibiliza o documento e com um clique ele está disponível o lançamento na contabilidade. Os documentos digitalizados podem ser direcionados para uma determinada pasta, independente da empresa. A separação por empresa e a organização dos documentos em categorias é uma das funcionalidades da ferramenta. Se dá de forma automática. O processo de leitura e interpretação dos documentos digitalizados ocorre da seguinte maneira. Encontra a referência da empresa a qual o documento pertence. Nesse ponto ocorre a separação documental da empresa. Identifica o tipo de documento, se é documento bancário, guia estadual, federal, despesas, títulos, contas a pagar, a receber. Nessa fase, a separação documental se dá por categoria. Por último, dadas as parametrizações prévias realizadas, o processo de leitura e interpretação já identifica para cada documento a conta contábil nas quais ele deve contabilizar. Fornece, inclusive, a possibilidade de lançamentos múltiplos. Por exemplo, valor nominal, juros, multas, correção monetária, entre outros. Cada tipo de documento precisa ser parametrizado para que o sistema seja capaz de reconhecê-lo. A operação é simples e o próprio usuário pode fazer. Além das parametrizações que já constam na base de dados do Questor, quando o usuário informa um novo documento, caso deseje, pode compartilhá-lo com a Questor, que validamos a informação e disponibilizaremos na nossa base de conhecimento alocada em nuvens. Os demais usuários podem atualizar suas bases com essa base da Questor e assim receber um novo documento compartilhado. A elaboração da base de inteligência será colaborativa. Com isso, esperamos mapear todos os documentos do mercado nacional em um curto espaço de tempo. Vamos ver agora um pouco dessa solução? Essa é a área de trabalho do Digitalizer, onde eu posso disponibilizar os documentos através de uma pasta configurada, que eu vou baixando todos os meus documentos salvos conforme eu escanear, ou ainda os documentos que eu vou recebendo por e-mail dos meus clientes. O sistema vai pegar esses documentos dessa pasta e irá processá-los, ou ainda posso arrastar os mesmos para a minha área de trabalho. Após o processamento, o sistema dirige os documentos para não resolvidos, parciais e resolvidos. Eu ainda posso baixar as expressões certificadas pela Questor, ou seja, acessar a base de conhecimento da Questor alocada em nuvens e realizar a baixa dessas pesquisas. Após importar essas parametrizações, o sistema passa a utilizá-las nos meus documentos. Ou ainda, eu posso cadastrar um próprio documento. Veja como é simples. Vamos pegar um boleto. Então, vamos ver. Esse é um boleto do Banco Itaú, certo? Então, vamos dar um nome para ele.
dizer a categoria dele. A categoria é onde eu vou guardar o meu documento. Ele se remete ao arquivo físico dos escritórios. Então, vamos dizer que eu tenho lá a caixa da empresa X. Dentro da caixa da empresa X, eu tenho a pasta de guias. Dentro da pasta de guias, eu posso ter a separação de estaduais, federais, municipais e RH. Ou ainda, subpastas, onde dentro dessa outra pasta eu vou ter separação de FGTS, INSS. Da forma que é realizada a separação do seu arquivo físico, você vai realizar as suas categorias. O próximo passo é identificar a empresa. Quando eu tenho um boleto, então o meu identificador da empresa vai ser o pagador. Então, eu vou correr até a empresa do pagador. Eu vou pegar a informação que antecede. O sistema vai estar sublinhando a informação, que se a gente ver aqui é a mesma cor, trocando aqui, ele vai trocar, para me identificar no texto onde está essa informação. Quando eu tenho a informação de um CPF ou CNPJ, eu devo sempre aplicar a máscara texto. Por quê? O sistema vai conseguir identificar se é um CPF no CNPJ e se remeter ao gerenciador de empresas do gestão contábil para identificar qual empresa ele está se tratando. Ou ainda, cliente não questor vai cadastrar as suas empresas aqui no Digitalizer e vai colocar o CNPJ de cada uma, que também o sistema vai fazer esse relacionamento através das máscaras. A próxima fase é a identificação do documento. Então, eu vou ver todas as palavras que eu tenho no meu documento para o sistema, quando identificar, para aí tá. Então, vamos dizer assim, ó, Banco Itaú. Ele pintou aqui. Então, próxima vez que o sistema identificar um documento que tem a palavra Banco Itaú, ele vai vincular a essa pesquisa. Então, eu posso também colocar o código da FEBRABAN do Banco Itaú. Ou ainda posso colocar outras informações, como sacador e avalista, que vai ter um boleto. Eu posso ter informação de... beneficiário. Então, eu posso colocar a quantidade de informações que eu quero. Quando o sistema identificar todas essas palavras no documento, ele vai relacionar essa nossa pesquisa. Se tratando de um comprovante de um boleto, como que eu realizo o lançamento de um boleto? Provavelmente a provisão, em sua maioria das vezes, é realizada com a escrituração. Então, através da nota fiscal, eu escrituro a minha compra, a despesa, faço a provisão desse boleto. Neste caso, eu posso estar contabilizando o pagamento. Mas como que eu tenho o pagamento de um boleto? Eu preciso do comprovante de pagamento. Nesse caso, a gente vai relacionar o documento. Então, eu vou relacionar o comprovante com o código de barras, eu identifico qual é o comprovante de pagamento desse boleto. Então, se eu tiver aqui o mesmo comprovante de pagamento com o mesmo código de barra, ele vai vincular um ao outro. Então, eu posso buscar dados que está nesse comprovante, como, por exemplo, a data de pagamento, porque só vai ter no comprovante. A data de vencimento que eu tenho no boleto não é necessariamente a data do pagamento, pois eu posso pagar antes ou depois. O valor também, porque eu posso ter juros e multas ou correção. A conta crédito eu não sei onde estou pagando e o complemento não. Mas a conta débito eu tenho aqui, que é o nosso beneficiário. Então, eu vou pegar a palavra que antecede o nosso beneficiário e fazer a mesma situação. Aplicar texto. O que o sistema vai fazer nesse caso? Ele vai pegar esse CNPJ que ele identificou e se remeter ao fiscal do gestão contábil. Lá ele vai identificar essa pessoa, olhar a reserva de conta e contabilizar nessa conta. Clientes não questor vai ter que realizar esse cadastramento, ou ainda pode contabilizar em clientes diversos. Salvei esse documento. O sistema, nesse momento, vai processar para ver se ele identifica mais documentos que cabem nesse processo e vai alocar esses meus documentos para não resolvidos ainda, ou parciais ou resolvidos. Se a gente verificar em parciais, nós temos vários documentos. Como podemos ver, eles têm esse selinho aqui, é o selo de qualidade questor. O que acontece com os documentos com selo de qualidade questor? Se esse documento tem o selo de qualidade de questor, por que ele está em parcial e não resolvido? Porque a questor disponibiliza configurações da leitura dos dados, mas o histórico e a categoria, aonde que vai ser armazenado esse documento, cada escritório define o seu.
conforme a organização do seu escritório. Então, todos os documentos que eu tiver disponibilizados pela Questor Sistema, eu vou ter que entrar nele, definir o histórico que eu quiser. Então, eu posso navegar pelos históricos do Gestão Contábil, definir uma categoria, aonde eu vou guardar esse documento e salvar. Nesse momento, o sistema vai processar todos os parciais e lançar ele para resolvido após dada essa parametrização. Como verificamos, eu tive o caso que eu preciso de 2 documentos para realizar um lançamento. Eu também posso ter casos que eu preciso de, com um documento, realizar 2 lançamentos, como esse aqui. Nós temos uma transferência que eu tenho a tarifa e o valor. O valor original é o valor que a pessoa vai receber. E a tarifa vai sair do meu banco, mas não é o valor que a pessoa vai receber que eu estou pagando. Então, desse documento, eu preciso de 2 lançamentos. Como a gente pode ver, o valor original e o valor da tarifa. Essa também é uma pesquisa disponibilizada pela Questor. Então, eu vou precisar entrar, adicionar um histórico e uma categoria. Então, vamos colocar comprovantes Bradesco, salvar. O sistema irá processar e aplicar essa configuração em todos os documentos que eu tenho similar a esse e transformar eles em resolvidos. Ou ainda posso ter um documento que o sistema não conseguiu ler todas as informações por algum problema do escaneamento, ou ainda eu não tenho todos os dados no documento. Eu preciso de uma manutenção. Então, eu posso estar digitando a informação aqui e salvar. Pode ver que esse documento passou para resolvidos. Tínhamos 26, agora temos 27. Está aqui ele, com conta 10. Como a gente pode ver, o nosso boleto Itaú, que configuramos recentemente, ele está aqui em resolvidos. Mas ele está com data, valor. Lembra que a gente não tinha configurado essas informações para ele? Isso porque ele identificou o seu comprovante de pagamento. Como a gente pode ver, através do código de barras, ele localizou o comprovante. E o comprovante que foi lido através de uma pesquisa disponibilizada pela Questor, ele leu as informações de data, valor e a conta crédito que foi pago, que é, como é da Caixa, a Caixa Econômica Federal. A partir dos documentos resolvidos, o próximo passo seria realizar a contabilização. Então, vamos selecionar a empresa que a gente quer relacionar a contabilização. Vamos selecionar a empresa que a gente quer a contabilização e os arquivos. Se acessarmos o Gestão Contábil, vamos selecionar a mesma empresa. A área de lançamentos. Como podemos ver, não temos nenhum lançamento. Vamos retornar ao analista. Integrar os lançamentos. Acessando novamente aqui, temos todos os lançamentos integrados. Como a gente pode ver, os 9,70 da tarifa que a gente comentou e os 155 do valor original do documento que a gente viu que realizaria 2 lançamentos. Eu ainda tenho os clientes que não utilizam o Gestão Contábil. Como que vai funcionar? A integração através de layout. As pesquisas disponibilizadas pela Questor, vamos entrar uma aqui para ver, elas têm a seguinte sequência: data, valor, conta débito, conta crédito, complemento e histórico. Mas eu olhei lá no meu sistema RP que eu vou integrar, o valor é após a conta débito e a conta crédito. O layout dele, então, para importação é assim: conta débito, conta crédito e o valor. Ou ainda o complemento vem antes do valor. Eu vou organizar as pesquisas na ordem que deve ser a geração do arquivo para integrar com o meu sistema RP. Feita essa ordenação uma vez, o sistema passa a ler sempre com essa mesma ordem, certo? Quando os documentos estiverem resolvidos, a minha única ação vai ser selecioná-los e gerar o arquivo texto. Então, vamos colocar na área de trabalho aqui. Vamos dar um nome para ele. E vamos fazer um TXT.
O separador eu posso colocar qual que é compatível com o layout. Então, no meu sistema é ponto e vírgula, ou é só vírgula, ou ainda é um outro tipo de separador. Você identifica o separador que o layout do seu sistema RP utiliza para geração. Feito isso, a gente vai gerar, está gerado o nosso arquivo texto. Se nós formos na nossa área de trabalho, então vamos verificar. Nós temos aqui um boleto do Itaú também, do dia 5 de janeiro, valor de R$100, a conta débito, a conta crédito, o complemento e o histórico, que é na ordem que a gente tem configurado para o gestão contábil. O sistema vai gerar e a partir desse momento você pode já integrar com o seu sistema RP importando através de layout. Esses documentos que a gente realizou o lançamento, nesse mesmo momento eles já foram organizados. Então, se nós formos no organizador, nossa empresa Condomínio, comprovantes Bradesco, aqui estão todos eles. Eu ainda posso ter algum documento que ele não vai realizar um lançamento, simplesmente eu quero arquivá-lo. Então vamos aqui, nós podemos pegar, digamos, a nossa guia da FGTS e eu vou só arquivá-la. Então vamos definir a empresa que eu vou arquivar e o local que eu vou arquivar. Vamos colocar aqui no FGTS. Nós tínhamos 12 não resolvidos, passou para 11, porque esse documento não vai ser realizado nenhuma leitura, eu só quero arquivá-lo. Então, se eu for lá na empresa Condomínio, nos nossos guias de RH, FGTS, está aqui esse nosso documento. Vamos dizer que se passou um tempo e um cliente precisa de um comprovante de pagamento ou algum documento que eu arquivei ou que eu ainda gerei um lançamento. Eu posso vir aqui, com apenas poucos cliques, identificar esse documento. Está aqui ele. A partir disso, eu posso realizar o envio para o meu cliente do documento por e-mail ou ainda imprimir para ele vir buscar no escritório. Viu como é fácil utilizar o analista contábil digital? Com poucos cliques, temos os documentos resolvidos e, num curto espaço de tempo, queremos mapear todos os documentos. Assim, contabilização com um clique. Vem para a Questor. É fácil. Você anda na frente e aumenta os lucros. Obrigada!